Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Clube da Revista. Estamos na semana da anestesia e a parada cardíaca e eu selecionei um artigo bem interessante. Esse artigo, na realidade, é uma coletânea, uma sequência de relatos de caso e ele foi realizado pelo Departamento de Anestesiologia entre os anos de 2016 e 2019, por Nibras, Bukhara e Coles. E o nome dessa série de casos, né, é o ultrassom focado no período de periressuscitação, né, cardiovascular, em que residentes do terceiro ano eram treinados previamente, particularmente na janela subcostal, 4 câmaras, em situações diversas, para que, no momento de crise, eles estivessem preparados para, além da checagem de ritmo e pulso, pudessem também aplicar a ultrassonografia através da janela subcostal no suporte avançado de vida. Essa série de casos foi, então, desenvolvida na Albany Medical School. A cidade de Albany, ela é a capital do estado de Nova York, uma pequena cidade onde foi realizada esse trabalho. Então, esse trabalho ele é baseado numa tendência universal em medicina, que é o POCUS, né? A ultrassonografia point of care, à beira do leito. Aí uma imagem ilustrativa mostrando o probo setorial na região subcostal, acima e à esquerda da sua tela, e logo abaixo à esquerda, o coração com suas 4 câmaras, e à direita, de maneira mais ilustrativa, mostrando a capacidade desse dispositivo. Então, essa ideia desses autores já no ano de 2016 foi a seguinte: durante o reconhecimento da crise e logo após a chamada por ajuda, e você já começando, né, a reanimação cardiopulmonar, tem a questão da massagem, né, e num determinado momento você vai checar o ritmo no scope. Né? Então você checa o ritmo no scope, você checa a capnografia, se está entre 10 e 20 milímetros de mercúrio, ou seja, se está uma massagem cardíaca de alta performance, uma reanimação cardiopulmonar de alta performance, e nessa janela de 10 segundos eles incluíram, como mostra aí o número 2, né, entre o roxinho e o azulzinho, o Easy ALS, que na realidade é uma janela subcostal do suporte avançado de vida, traduzindo isso daí. E o objetivo deles era o quê? Potencializar, aprofundar, melhorar a capacidade de um médico anestesiologista ou emergencista em avaliar se esse coração continua batendo, se já dá para parar de desistir dessa massagem, se existem, dentro daquela avaliação 5T, 5H, né, uma forma desse dispositivo facilitar a identificação, né? Então, presença de trombo, presença de uma cava vazia, presença de um tamponamento cardíaco, presença de uma efusão pleural, não é verdade? Então, na realidade, dentro do processo do suporte avançado de vida, introduziram, já em 2016, o ECO. Então, os residentes eles eram treinados, né? Então, dentro desse treinamento, quais eram os objetivos, as funções, né? Então, como mostra aí a tabela 1, durante a reanimação, antes da checagem de pulso e ritmo, né, esperar 2 minutos pelas compressões, e aí sim, remover qualquer barreira para esse ultrassom, como roupas, né, ou campos cirúrgicos, colocar o probo setorial na região subcostal com visão de 4 câmaras e realizar, então, durante a checagem de pulso ou ritmo, a avaliação subcostal com as imagens gravadas, né? E isso não pode atrasar as compressões,
tá? Isso de forma alguma, aquele limite de 10 segundos, ele tem que ser respeitado, ou você tentar fazer uma avaliação durante as massagens. E sempre também treinando os residentes a não colocar uma quantidade muito grande de gel, que poderia atrapalhar, escorregar também durante as compressões. Então, depois de avaliado o pulso e o ritmo, interpretar essas imagens, comunicar ao líder do time, né, e determinar qual benefício que esse ultrassom à beira do leito poderia trazer para esse paciente, né? Ou se poder-se fazer também um ultrassom dos pulmões, a mostrar sliding, linhas B, né, sugestivas de efusão, imagens sugestivas de efusão pleural, e entre outras situações também. E durante qualquer situação dessa parada, dessa reanimação cardiopulmonar, avaliação, como eu disse, da veia cava, né? No caso de enchimento inadequado do ventrículo direito, checar a aorta para dissecção ou ruptura, checar o esôfago, né? Checar a via aérea para uma eventual intubação esofagiana, ou seja, além da capnografia e da visualização, como a capnografia na parada ela já é um fator de confusão, mais um elemento a nos nortear em relação à intubação, ou seja, o próprio ultrassom a localizar a presença ou não do tubo. Um escaneamento do tórax para pneumotórax hipertensivo, né, como eu já coloquei, efusão pleural, descer também para o abdômen para sangramento peritoneal e veias profundas, no caso, para trombose, ou seja, o objetivo desse ultrassom, ele transcende apenas a questão do coração como órgão. Essas imagens mostrando tudo que eu falei de maneira ilustrativa, né? O tamponamento cardíaco e suas peculiaridades de imagem, um coração dilatado ou vazio, um pneumotórax hipertensivo e o tamponamento. E os resultados? Então, depois de treinados, né, esses residentes, esse hospital do Departamento de Anestesiologia de Albany, ele é um hospital que tem cerca aí, de 20 paradas cardíacas por mês, né? Só que a minoria pode ser atingida por esse estudo de série de casos por vários motivos. O primeiro deles é que não existe protocolos muito bem estabelecidos. O segundo, que a quantidade de residentes aptos para entrar nesse time já treinados é sempre muito pequena, então nem sempre coincidia. Mas, de qualquer maneira, essa tabela mostra, né, o que esses residentes encontraram durante a sua participação nessas reanimações. Então, o número de casos foi de 22, né? A indicação do eco foi várias, o coração que eu não respondia, para checar mesmo se a gente poderia desistir, né? Presença de assistolia, entre outros inúmeros fatores. Bom, e os anos foram passando, pessoal, e hoje, no guideline, né, do ACLS 2023, recomenda-se a ultrassonografia, né, subcostal. Então, o motivo desse relato de caso, dessa série de casos escolhido para a nossa semana da anestesia e da parada cardíaca, é convidar vocês cada vez mais aqui no Fentanews, na nossa mentoria, né, MyFenta, estar estudando conosco ultrassonografia, os tipos de escaneamento, os tipos de probes, né, o eco transtorácico, transesofágico, que a gente mostra no nosso dia a dia. Então, eu insisto com vocês, é um caminho sem volta, até mesmo na parada cardíaca. Então, a questão da má prática médica, né, ela é uma realidade. Então, não temos como virar as costas para a ultrassonografia aplicada na anestesiologia e medicina de urgência. Tá legal, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.